Fala galera, hoje eu vou falar de lógica matemática, é um conteúdo que aparece em quase todos os concursos e eu coloquei duas proposições para ver se você precisa assistir esse vídeo ou não. Existe uma proposição verdadeira e outra falsa. Se você sabe identificá-la, parabéns, você pode fechar o vídeo. Caso contrário, sugiro que você assista até o final. Então, a minha primeira proposição diz o seguinte: se um dia tem 20 horas, então um ano tem 365 dias. E a minha outra proposição diz que se um ano tem 365 dias, então um dia tem 20 horas. Aqui eu já adianto que a minha primeira proposição ela é verdadeira e a minha segunda proposição ela é falsa. Mas para falar o porquê disto, eu preciso explicar algumas coisas antes. Então, primeiramente, o que são proposições? São palavras ou símbolos que expressam um pensamento com um sentido completo e indicam afirmações de fatos ou ideias. Essas afirmações assumem valores lógicos que podem ser verdadeiros ou falsos, e para representar uma proposição, usualmente utilizamos as letras P e Q. Então, uma proposição ela tem que ser verdadeira ou falsa, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aqui eu tenho alguns exemplos de proposições. A primeira diz o seguinte, que o Brasil está localizado na América do Sul. É uma proposição verdadeira. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Também é verdadeira. 1/2 é igual a 0,5. Também é verdadeira. A Terra é plana. Aqui não, aqui já é uma proposição falsa. E raiz de 2 igual a 1 também é uma proposição falsa. Operações lógicas. As proposições feitas a partir de proposições são chamadas de operações lógicas. Este tipo de operação segue as regras do chamado cálculo proposicional. As operações lógicas fundamentais são a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Nós vamos ver todas essas operações agora. Primeiramente, a negação. Esta operação representa o valor lógico oposto de uma dada proposição. Desta forma, quando uma proposição é verdadeira, a não proposição será falsa. Para indicar a negação de uma proposição, colocamos o símbolo til na frente da letra que representa a proposição. Assim, se eu tenho uma proposição denotada pela letra P e eu colocar o til na frente dela, então isto aqui vai significar que é a negação da minha proposição P. Então aqui nós temos um exemplo, onde a minha proposição P é dada pela sentença minha filha estuda muito, e a negação dessa proposição será a minha filha não estuda muito. E aqui eu tenho a tabela verdade da minha operação negação, que nos diz o seguinte: se eu tiver uma proposição P e se ela for verdadeira, então a negação dessa proposição verdadeira será falsa. E se a minha proposição inicial for falsa, então a negação dela será verdadeira. Essas tabelas verdades aqui que eu vou apresentar em cada operação é a essência para você resolver qualquer questão de lógica, então sugiro que anote. Agora, a operação de conjunção é utilizada quando entre as proposições existe o conectivo e. Essa proposição será verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. E o símbolo utilizado para representar essa operação é o acento circunflexo, colocado entre as proposições. Desta forma, quando temos P conjunção Q, significa P e Q. A tabela verdade da minha operação conjunção é dada por essa tabela, onde eu tenho uma proposição P aqui na minha primeira coluna e uma proposição Q na minha segunda coluna. E embaixo dessas proposições eu tenho as possibilidades dessas proposições serem verdadeiras ou falsas. Ou seja, essas duas proposições podem ser ambas verdadeiras, ou a primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou ambas podem ser falsas. Quando as minhas duas proposições forem verdadeiras, a proposição resultante com a conjunção será verdadeira. Caso contrário, ela será falsa. Aqui eu tenho um exemplo. Sendo P a proposição 3 mais 4 igual a 7 e Q sendo a proposição 2 mais 12 igual a 10, qual é o valor lógico de P conjunção Q? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que 3 mais 4 igual a 7 é uma proposição verdadeira,
E 2 mais 12 igual a 10 é uma proposição falsa, visto que 2 mais 12 é 14 e não 10. Logo, eu estou na seguinte situação, onde a minha primeira proposição aqui ela é verdadeira e a minha segunda é falsa. Então, o valor lógico da minha proposição P conjunção Q será falso. Agora, a operação de disjunção é usada quando entre as proposições existem o conectivo OU. Nesta operação, o resultado será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Então, aqui eu tenho a tabela verdade da minha operação de disjunção, e o símbolo que a gente denota essa operação é esse Vzinho aqui, que significa ou seja, se eu tiver P disjunção Q, significa P ou Q. E como que funciona essa operação? Nós temos aqui novamente duas proposições nas duas primeiras colunas, e aqui as possibilidades delas ser ambas verdadeiras, ou a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou as duas falsas. E nós temos que essa operação aqui ela será verdadeira quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras, e ela será somente falsa quando ambas as proposições forem falsas. Agora, a operação de condicional. Com essa operação, vocês já serão capazes de resolver aquelas duas proposições que eu coloquei no início do vídeo. Então, o que é a condicional? É a operação realizada quando na proposição utiliza-se o conectivo se e então. Para representar essa operação, usamos a flecha como símbolo. Assim, P flecha Q significa se P, então Q. Aqui eu tenho a tabela verdade da operação condicional, onde novamente eu tenho duas proposições aqui nas minhas duas primeiras colunas, e aqui as possibilidades delas serem verdadeiras e falsas. E notem que ela será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras, ou quando a minha proposição inicial for falsa. E ela será falsa somente quando a minha primeira proposição for verdadeira e a minha segunda for falsa. Então, qual é o resultado da proposição? Se um dia tem 20 horas, então um ano tem 365 dias. Bom, vamos lá. Um dia tem 20 horas. Essa proposição é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa. Então, independente do que seja a minha outra proposição, eu já tenho, pela tabela verdade, que essa proposição resultante será verdadeira. Portanto, essa proposição ela é verdadeira. E o meu outro exemplo, que eu tinha colocado no início do vídeo, eu só troquei a proposição P pela Q, que no caso nós estaríamos na situação dessa segunda linha aqui da nossa tabela, que daria falso. Agora, por fim, a bicondicional. É um operador que indica uma proposição do tipo se e somente se. O símbolo que a gente usa para denotar essa operação é essa flecha aqui apontada para a direita e para a esquerda. Então aqui novamente, na minha tabela verdade, eu tenho as possibilidades das minhas proposições P e Q serem verdadeiras ou falsas. E na operação de bicondicional, nós teremos que ela será verdadeira quando ambas as minhas proposições forem verdadeiras ou ambas as minhas proposições forem falsas. Caso contrário, nós teremos que essa proposição resultante aqui será falsa. Nós temos um exemplo que ele pergunta o seguinte: qual o resultado da proposição 30 igual a 2, C e somente C, 2 mais 5 é igual a 3? Notem que 30 igual a 2 é uma proposição falsa e 2 mais 5 igual a 3 também é uma proposição falsa. Portanto, nós estamos na situação da última linha da minha tabela, onde a minha proposição P e Q são falsas. Logo, a bicondicional delas será verdadeira. Então, o valor lógico da proposição ela é verdadeira. Espero ter te ajudado. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!